Quando falamos sobre as distâncias futebolísticas, eu adoraria deixar essa reflexão aqui na mesa e, claro, com as pessoas que nos assistem. Até que ponto vamos entender que o futebol as distâncias entre o velho continente e o novo mundo diminuíram? Quando é que vão perceber isso? Hoje, o Chelsea, que a princípio tinha o jogo sob controle, em 5 minutos perdeu tudo e o Flamengo 3-1, líder. O senhor se surpreende com o nível do futebol brasileiro? Está me surpreendendo, já falamos sobre isso ontem, estou gostando muito de como eles estão competindo. Falando do Brasil e do Atlético de Madrid, lembremos que o Atlético tem uma missão quase impossível contra o Botafogo. Teriam que golear para continuar vivos e isso poderia custar, como diz o Sérgio, a cabeça do Simeone. O futebol brasileiro deu um soco na mesa neste Mundial. Os europeus se acham tão superiores que pensavam, os brasileiros nos mundiais sempre acabamos ganhando deles, não é? O futebol brasileiro é um futebol muito potente. Cuidado com o futebol brasileiro, que nem tudo são milhões, foi de lá que saíram os melhores jogadores da história. Cuidado com o futebol brasileiro e com este Mundial de Clubes, porque pode haver um antes e um depois. A Europa não é o berço de tudo. Eu queria fazer uma ressalva sobre o Flamengo. Sobre o Arrascaeta, me parece um jogador espetacular. Comentei isso outro dia. O Flamengo de Felipe Luiz joga muito bem, é o Chelsea. O Flamengo sai na frente tomando a iniciativa. E no segundo tempo, ou seja, é a versão que pessoalmente mais me emocionou de um time brasileiro até agora neste Mundial de Clubes. Até mesmo acima do que foi o Botafogo contra o Paris Saint-Germain, é que passou por cima. O Botafogo também Fala, meus queridos amigos, vamos aqui para mais um vídeo. Peço a você, por favor, que se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E também o seu comentário, que é muito importante, porque agora vamos aqui mais, para a repercussão de times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. O show que tem dado, de fato, aí vários clubes, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Flamengo e Botafogo fizeram jogos espetaculares, vencendo. E vamos agora ver a repercussão de vários veículos de comunicação, da Espanha, da Inglaterra, do México, todos eles exaltando o futebol brasileiro. Vamos ver eles falando bastante sobre isso. E lembrando que o vídeo tá dublado, viu, galera? Sei que muitos preferem legendado, mas dublado acho que atinge mais pessoas, então não ache ruim se por acaso você prefere legendado. Tá certo, galera? Vamos agora pro vídeo. Jesus, boa noite. Piromaníaco também, hein? Porque eu cuspo fogo e gosto de brincar com fogo. E às vezes o tempo acaba nos dando razão, porque é muito sábio. É muito, muito sábio. Quando falamos sobre as distâncias futebolísticas, eu adoraria deixar essa reflexão aqui na mesa e, claro, com as pessoas que nos assistem. Até que ponto vamos entender que o futebol as distâncias entre o velho continente e o novo mundo diminuíram? Quando é que vão perceber isso? Pois ao final deste Mundial de Clubes, vemos como alguns times ricos estão tendo dificuldades toda vez que aparece um gráfico na tela mostrando que um vale 1 bilhão e o outro vale 50 milhões. E coisas extraordinárias acontecem. Há pessoas tão pobres que tudo o que tem é dinheiro. Então, quando falamos de futebol, as quantias e os bolsos cheios de dinheiro não entram em campo, viu? Lembre-se disso. Não, porque lhes falta ambição, lhes falta fome, lhes falta habilidade para jogar, lhes falta vontade de jogar. Enquanto alguns veem o Mundial de Clubes como um trampolim para chegar à Europa, outros veem o Mundial de Clubes como a oportunidade perfeita para fazer compras, como o Paris Saint-Germain. Sérgio Herrero, como vai? Boa noite. Como vai você? Boa noite. Que Mundial de Clubes estamos vivendo? Não há uma partida que você diga, essa eu não vou assistir porque não me interessa. Você nunca sabe qual pode te surpreender. Hoje, o Chelsea, que a princípio tinha o jogo sob controle, em 5 minutos perdeu tudo e o Flamengo 3-1, líder. O senhor se surpreende com o nível do futebol brasileiro? Está me surpreendendo, já falamos sobre isso ontem, estou gostando muito de como eles estão competindo. Não está havendo, salvo algumas individualidades diferentes, como pode ser o Estevão, não está havendo grandes individualidades e sim equipes. E isso talvez realmente não esperávamos. Muito bem, depois falaremos sobre o futebol brasileiro neste Mundial de Clubes que está a todo vapor, estão dando absolutamente tudo. Carlos San Juan, como vai você? Olha, não sei vocês, mas eu tenho claro, sem nenhum tipo de dúvida, meu candidato para ganhar o Mundial de Clubes. Sem nenhum medo de me queimar, vou apostar no Bayern de Munique. Estou adorando este Bayern de Munique. Já começou aplicando um poderoso 10-0 no Auckland City e hoje, de fato, enfrentou um adversário mais prestigiado como o Boca Juniors, mas gostei bastante. Não só candidato para ganhar o Mundial de Clubes, mas eu arriscaria dizer que é candidato até para vencer a Liga e a Champions da próxima temporada. Posso dar minha opinião? Mas vamos ver o que aconteceu hoje, por favor, Nacho, as escalações e o que esperamos desta partida. Sim, vamos ver as escalações de ambas as equipes.
Com essas escalações, o Chelsea entrou em campo com aquele valor de mercado que já comentamos tantas vezes, mais de 1 bilhão, e com jogadores sem nome, como pode ser o atacante De Ligt, que hoje estreava como... Bem, hoje foi seu primeiro jogo como titular. No outro dia ele jogou, entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Palmer, Pedro Neto, que realmente está em um nível que eu acho ser dos melhores que o Chelsea tem. E depois, pelo lado do Flamengo, jogadores também de muito nome, porque podemos ver, por exemplo, Jorginho que voltava a jogar contra seu ex-time, contra o Chelsea, de Arrascaeta, que no outro dia esteve muito bem. E depois também o ataque, Gerson, que tem sido um dos mais destacados, Gonzalo Plata, Luiz Araújo, e depois no intervalo entrou um jogador como o Henrique, que se olharmos as estatísticas que veremos mais adiante, parece um jogador que não vai ser tão decisivo e acaba resolvendo o jogo para você. E não é um atacante jovem brasileiro daqueles que prometem, é um jogador que tem 34 anos, então é um time muito completo. Filipe Luís, que foi jogador do Atlético de Madrid. Lenda. Que foi jogador do Chelsea. Do estilo do Cholo Simeone. Aliás, vou começar a falar no estilo cholista. Você está apaixonado pelo Cholo? Mas por quê? Se chegou para o momento para que você falasse. Porque eu ia perguntar sobre o técnico e é que chegou... Sim, não, vou perguntar para Carlos San Juan. Mudar de canal aqui. Se não vai falar. É que já faz 1 hora e 7 minutos que estou monopolizando, então vou deixar os outros falarem. Muito bem. Você é um cholista profissional. Ah, bom, e o Albert também está aqui. Eu vou conversar com o Albert e com o Carlos. Carlos, Filipe Luís chegou como uma das... Bem, como um reforço para o Flamengo, porque não tinham como jogar, tinham demitido o técnico anterior. Ele chegou, estava assumindo o time sub-20 e de repente vai se tornando campeão, vai sendo do Campeonato Carioca, está indo muito bem no Brasileirão. Pode ser uma história muito parecida com a de Pep Guardiola. E nesta temporada, se não me engano, no Campeonato Brasileiro ficaram em 2º lugar, 3º lugar, não é? Exatamente. Ou seja, sim. E Filipe Luís está no início de sua carreira como treinador. Eu não descartaria, como conversamos no começo, que esse Mundial de Clubes possa servir como um pequeno trampolim para ele, quem sabe, treinar na Europa. Ele é um embrião como Simeone. Sim, eles tocam de forma completamente diferente. Isto é diferente. O time de Filipe Luís é completamente diferente, em seus métodos, do Atlético de Madrid. Eles têm seu próprio joguinho acontecendo, Nash, por favor. Não, vamos ver, é só... Não, Nash, por favor. Tudo vem do mesmo saco. Não, qual é a mesma tesoura? São times completamente diferentes. O Chelsea é muito ruim. Você verá o resumo? Vamos ver, Nath. Acalme o Nacho, por favor. Sim, vamos assistir ao jogo em que o Flamengo virou o jogo. O Chelsea saiu na frente, mas o Flamengo virou e venceu por 3-1. Vamos ver os gols. Esta informação chega graças ao The Sun. Duelo no topo do grupo D entre Flamengo e Chelsea na Filadélfia, diante de mais de 54 mil pessoas. O Chelsea avisou primeiro com esta jogada de Liam Delap em sua primeira partida como titular, mas Rossi evitou o gol do Chelsea. Nesta jogada sairia o primeiro gol da partida. Pedro Neto, muito veloz, levou a bola com um pouco de sorte e finalizou desta maneira. Que grande momento vive o jogador do Chelsea. Já no segundo tempo viriam os 5 minutos fatais do Chelsea. Primeiro, com este gol de Pedro Henrique, que tinha acabado de entrar no segundo tempo. Segundo, novamente Pedro Henrique prolongou a bola e Danilo fez o 2-1 para o Flamengo. O time brasileiro precisou de apenas 2 minutos para virar a partida. E aos 68 minutos, esta jogada de Jackson, pela qual seria expulso. A entrada em Gerson foi muito feia. O cartão vermelho não dava margem para discussão. E já aos 83 minutos, novamente com sorte, esta jogada de Wallace que marcaria o terceiro gol do Flamengo, deixando os jogadores do Chelsea com essas expressões e colocando o time brasileiro na liderança isolada. Defenda e diga que vê este time como o de Simeone. Veja não, quando ele chegar ao time do Atlético de Madrid, se algum dia o contratarem, ele vai jogar. Agora você está colocando ele no Atlético de Madrid. Devem demitir Simeone? Quer dizer, ontem você estava dizendo que era o Guardiola quem deveria substituí-lo. E hoje, Filipe Luís? É que isso vai acontecer. Olha, ele vai ganhar ou vai fazer um grande papel no Mundial de Clubes e aí sim vai aparecer a verdadeira essência de Filipe Luís. Porque no Brasileirão você não pode jogar como com o Cholo Simeone. Se você mandar o Cholo Simeone para o Brasil, ele vai durar 2 dias dirigindo lá. Vão demiti-lo, ele não aguenta, não vão suportá-lo. Eu não aguentaria se fosse torcedor carioca ou torcedor da Verde e Amarela. Ver alguém dirigindo na minha liga, que é patrimônio do Brasileirão, poder assistir a um jogo esteticamente puro quando o Filipe voltar para a Espanha para treinar, porque se ele tem bagagem para ser treinador, não é um improvisado, ele já mostrou isso.
O que vai acontecer? O que vai acontecer na La Liga, na Liga da Espanha, quando você o vir comandando um time como o Atlético de Madrid? Ele vai comandar esse DNA, eles não vão mudar. Ontem falamos sobre esse possível substituto. Um dos que está sendo muito bem formado pelo Atlético de Madrid é o Fernando Torres, que tem contrato renovado até 2027. Claro, e falando nisso, falando do Brasil e do Atlético de Madrid. Falando do Brasil e do Atlético de Madrid, lembremos que o Atlético tem uma missão quase impossível contra o Botafogo. Teriam que golear para continuar vivos e isso poderia custar, como diz o Sérgio, a cabeça do Simeone. E lembremos que este mesmo ano, Cerezo já criticou Simeone e Simeone, em coletiva de imprensa, disse que não era tão fácil ganhar. Ou seja, as relações entre Cerezo e Simeone não estão tão boas como antes. E se ainda forem eliminados na fase de grupos do Mundial de Clubes, eu realmente vejo muito viável a opção de Fernando Torres. E por outro lado, o futebol brasileiro deu um soco na mesa neste Mundial. Os europeus se acham tão superiores que pensavam, os brasileiros nos mundiais sempre acabamos ganhando deles, não é? O futebol brasileiro é um futebol muito potente. E riam do Neymar quando ele voltou para o Santos e quando o Santos praticamente não ganhava nenhuma partida. Era por algum motivo. Cuidado com o futebol brasileiro, que nem tudo são milhões, foi de lá que saíram os melhores jogadores da história. Cuidado com o futebol brasileiro e com este Mundial de Clubes, porque pode haver um antes e um depois. A Europa não é o berço de tudo. Respondo brevemente, Albert, e já deixo o Nacho continuar. Acho que o Atlético jamais vai demitir o Simeone no meio de uma temporada. Acho que isso não é um final de temporada. Por ser Mundial de Clubes, nunca vai fazer isso Mas concordo que as relações já estão um pouco mais tensas e até já houve momentos de tensão dentro da diretoria, dentro da comissão técnica e da diretoria por causa da renovação do Griezmann, né? Eu não sei, vamos ver o que o Albert diz. Pode ter um pouco de razão, pode ser soberba, mas também é que eles já estavam mentalizados para o que era um Mundial antes. E um Mundial com 32 equipes, um formato completamente diferente do que o Chui dizia há alguns dias, que eles chegavam, jogavam a final e pronto, eram 2 dias de viagem e iam embora. Hoje em dia eles têm que ficar mais tempo e a convivência é mais complicada, se locomover. Enfim, acho que tudo isso vai ter que ir se ajustando com o tempo. Mas o que isso tem a ver com a relação de trabalho do Simeone ou como você vê isso? O Albert falou sobre o assunto. Não por isso, mas como a gente relacionaria isso nesse aspecto? Sabendo que, pelo que entendo, esse Mundial de Clubes fracassa por questões logísticas, mas todas as vezes que você fracassou na Liga da Espanha, não foi um fracasso. Não vai ser. Por favor. E vamos rapidamente com as estatísticas da partida em que o Flamengo venceu o Chelsea. 13 chutes, 9 ao gol pelo lado do Flamengo, contra 11 do Chelsea, 4 ao gol. O Flamengo foi mais eficiente, como dissemos, 15 faltas contra 14, 52-48 de posse de bola. Nessas estatísticas, realmente vemos que a partida foi equilibrada, mas em relação aos gols esperados, o Flamengo soube chegar mais, soube chegar melhor. 3 gols esperados pelo Flamengo, 1 pelo Chelsea, e vamos ver os destaques. Essas estatísticas também foram infladas devido à expulsão de Jackson, que ontem destacamos como a figura do Chelsea, mas hoje esteve apagado, se desesperou e cometeu um erro. E quem esteve mais ou menos bem, o único a se destacar, foi Pedro Neto do Chelsea, Bruno Henrique, a estrela do Flamengo hoje, e depois Gonzalo Plata, que com 2 assistências também foi importante na vitória dos brasileiros. Olho em Bruno Henrique, olho nesse Flamengo que sem dúvida alguma vai dar muito o que falar neste Mundial de Clubes e daqui pra frente. Porque esses times não perdem o fôlego, os brasileiros jogam o ano todo. Isso é outra coisa que deveríamos observar. Os calendários esportivos no Brasil incluem estaduais, Copas Nacionais, Liga Nacional, Copa Libertadores, e o investimento que estão fazendo hoje em dia ainda está muito distante do europeu, muito longe do europeu. Eles preferem jogar a treinar, dito pela maioria. Eu prefiro mais jogos do que mais treinamentos. E eles trazem a essência da bola, porque muitas vezes há técnicos que são tão metódicos que dizem: vamos tocar menos na bola na parte física, vamos correr mais, vamos trabalhar mais na academia. Eles investem mais tempo na preparação física e esquecem que o contato com a bola e a sensibilidade com ela são extremamente importantes, algo que estamos vendo hoje com os brasileiros. Essa é a vantagem de jogar tantos jogos por ano. Não, mas veja bem, e você está dizendo isso, é incrível que no futebol moderno ainda existam treinadores que pensam em priorizar o trabalho físico em detrimento do trabalho com a bola. Conversei sobre isso com treinadores de longa data que me disseram: mesmo hoje, prefiro que, se for para jogar fisicamente, seja com a bola. Completamente. Vai ser a pré-temporada no México. Mourinho diz isso. Os times mexicanos vão para a pré-temporada na praia, correr na areia.
Isso já não se faz mais. Eles não jogam em dezembro. Eu queria fazer uma ressalva sobre o Flamengo. Sobre o Arrascaeta, me parece um jogador espetacular. Comentei isso outro dia. Toda a sua carreira foi construída aqui na América do Sul. Acho que ele tem nível para dar o salto, atravessar o Atlântico e ir para um grande da Europa. Ele está mais velho, mas ele já tem uma certa idade, claro. Já tem uma idade, 28, 29 anos, e nunca teve a oportunidade de sair de um time onde é querido e idolatrado. E ele valoriza isso, é o eixo principal, a pedra angular da seleção uruguaia. E a Arrascaeta já faz tempo que joga em alto nível, mas sim, acho que o futebol europeu não fez justiça a ele, porque acredito que ele já deveria ter dado esse salto há algum tempo. Foi o Nathan Nandes, que para mim era extremamente limitado em comparação ao Arrascaeta. Mas é simplesmente uma mentalidade diferente quando você chega, seja para o Mundial de Clubes ou não, vindo de um segundo semestre de temporada tão magnífico, chegar aqui para jogar? No fim das contas, que é só para agradar os fãs e a multidão e talvez dar um show, é uma mentalidade muito difícil de adotar como jogador, porque você está entrando no aquecimento, provavelmente está se divertindo um pouco. Sim, mas é preciso ter empatia pelos jogadores do Botafogo, com certeza. Para eles, esse será um dos maiores jogos que já jogaram. É um pouco como ir para um fim de temporada, mas não é bem isso. Estou tentando ilustrar a situação aqui. Shaq, você já participou dessas viagens de fim de temporada? Quando fomos para a Malásia, Hong Kong e Tailândia, quando eu estava no Chelsea e chegamos lá, e eu já te contei isso, e acabamos de jogar, digamos, uma final da FA Cup, ou seja lá o que for, e uma semana depois estamos na Malásia jogando contra o melhor time deles, certo? E nós, digamos assim, aproveitamos um pouco, curtimos no grupo. Tomamos algumas cervejas. Eu sei que é brincadeira, Shaq. Fizemos um pouco de treino, mas estamos no campo aquecendo. E é meio sem vontade, sabe? Alongando assim, de qualquer jeito. E você olha para o time deles e eles estão fazendo sprints para lá e para cá e alongando como se fosse final de Copa do Mundo. Porque para eles é mesmo, e a mentalidade é diferente. E acho que você percebeu isso em algumas das atuações. Não é culpa deles que o Chelsea não ganhou. Não, de forma alguma, mas é imperativo sublinhar que, apesar de quaisquer hesitações iniciais, contratempos inesperados ou desafios que possam surgir no percurso, estamos inequivocamente a caminho. A nossa jornada já foi iniciada e estamos a progredir de forma constante e determinada, passo a passo, em direção ao nosso objetivo final. Cada dia que passa, cada esforço que dedicamos e cada obstáculo que superamos aproxima-nos mais da concretização dos nossos planos e aspirações mais profundas. Estamos a avançar com uma determinação inabalável, superando os desafios que se apresentam no caminho e mantendo um foco inquebrável na meta que estabelecemos para nós próprios. Eu quero detalhar mais e que acho que vale a pena é o que o Flamengo fez hoje. O Flamengo de Felipe Luiz joga muito bem, é o Chelsea. O Flamengo sai na frente tomando a iniciativa. Faltou qualidade. A ideia estava lá, mas lhe faltou qualidade para executá-la. E no segundo tempo, ou seja, é a versão que pessoalmente mais me emocionou de um time brasileiro até agora neste Mundial de Clubes. Até mesmo acima do que foi o Botafogo contra o Paris Saint-Germain, é que passou por cima. O Botafogo também terminou 1-1 e já era um bom resultado. Aqui é que o Flamengo passa por cima em chances, em expectativa de gol, em funcionamento, em protagonismo, com a bola e contra um técnico que gosta de ter a posse como o Enzo Maresca. Então, eu acho que o de hoje é o breakpoint, né? Dos brasileiros contra os europeus. E acho que eu disse isso outro dia e vou manter com o Felipe Luiz. Para ser um treinador brasileiro é o que melhor mistura a escola europeia com a essência sul-americana, né? Ou seja, você vê o Flamengo, sabe como vai jogar. Os pontos de partida são muito claros. Laterais abertos, Pulgar se aproxima. Agora, acho que a variação foi que o Pulgar não recuou tanto, mas ficou mais solto à frente. Jorginho ficou ainda mais solto à frente do Pulgar. Ele começou a distribuir. Podemos desenhá-lo ali, se você quiser, no quadro, com os lados bem altos. Aqui. Então, os meio-campistas, os meias atacantes, se aproximaram. Principalmente a questão do Gerson, certo? À direita. Acho que é por isso que libertamos. Muito baixo. Não? É aquele Gerson pela direita. Isso me parece fundamental. Wesley é um dos melhores laterais porque conversei com vários amigos jornalistas e analistas brasileiros e eles me dizem, é que esse garoto era para a seleção. Depois, o que Dorival fez com ele é outra história, né? Mas
que não esteve no primeiro jogo do Flamengo, porque foi o Xavier quem jogou ali. Depois ele entrou. E ele fez isso bem também. E Varela? Varela estava lá. Mas... Memórias do Vietnã. Não mesmo. Da United. Quem? Varela. Guilherme Varela. Sim, Guilherme Varela. Antes de bani-lo para Copenhague, daquele uruguaio com menos de 20 anos, né? Exato. E do lado do Chelsea, né, o que me surpreende é, por exemplo, a posição do Cole Palmer hoje, cara. Norris James. Norris James no meio campo. E podemos desenhar isso aí também. A linha de 4 marcada, Bad Taste, que hoje faz alusão ao seu nome. Que partida crucial, hein? Sério. Eles têm 15. É que o Malo Gusto foi muito mal. O melhor que ele pode fazer é no ataque. O Chelsea tem muitos jogadores caóticos. Era uma espécie de 4-2-3-1, não é? Porque o Enzo Fernandes estava mais avançado. Norris James era o volante pela direita. Ao lado dele estava o Moisés Caicedo. Ali o Enzo. Pedro Neto num dos melhores. Além disso, marca... Tinha muita gente reclamando porque o Pedro Neto tinha que jogar pela direita e pra mim não é o caso. Pra mim, eu acho que nessa posição ele pode atacar bem, principalmente nesse jogo, né? Ele estava chegando bem nos espaços. Na verdade, o Chelsea marca muito isso, né? O lado direito está muito baixo. James está muito próximo dessa saída de bola e Caicedo, digamos, tenta ganhar o duelo, tenta pressionar e automaticamente o Enzo joga muito mais avançado do que o normal. Ou seja, ele já joga avançado, mas hoje jogou ainda mais à frente com esse Pedro Neto, jogando com o pé natural, que em Portugal também, muitas vezes, o Roberto Martínez coloca desse lado, pensando em dar essa possível opção de linha de fundo para que você conecte com o Cristiano finalizador, né? O primeiro problema é o Reece James como meio-campista. Se você vai colocá-lo para ganhar duelos, eu até entendo, porque é um pouco como buscar o Arrascaeta, mas depois também eu acho que falta um pouco de mobilidade e mais qualidade no passe curto. E acho que essa decisão de colocar o Reece James automaticamente acaba condicionando o que o Enzo Fernandes pode te oferecer, que é muito bom chegando, é muito bom percorrendo o campo em vertical, mas acho que essa leitura, esse diagnóstico do Enzo Maresca sobre o que são seus laterais e sobre o que é o Reece James, acaba dando-lhe, você sabe, muita pressão sobre o Enzo. Acho que o caso do Reece James é porque ele não quer colocá-lo como lateral, porque como lateral ele vai ter aquela sua clássica tendência a se machucar por causa da quantidade de esforço físico, e ainda mais nos Estados Unidos, nas circunstâncias em que está. Pode ser pelas mudanças de direção? Nisso, eu acho que é pela quantidade de sprints que ele tem que fazer. Acho que é um esforço, bastante extenso e considerável para um jogador que teve vários problemas e desafios significativos, né? Reece James se machucando. Em todos os anos em que ele jogou, mas especialmente agora que ele voltou, eu vi que ele não quer colocá-lo muito na lateral, ele está colocando muito mais onde ele não precisa, para fazer esse esforço máximo, claro, sprints longos, etc. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a imprensa europeia destacando bastante os times brasileiros e teve uma frase bem interessante que foi falada no começo aí, né? De que eles precisam entender de que o futebol tá mais nivelado, né? Nivelado. Quando era aquele antigo Mundial de Clubes, era um jogo só, né? Brasileiros bastante desgastados já, né? De uma temporada de 70, 80 jogos, enquanto os europeus estavam começando, então tava todo mundo descansado. Então, eles tinham vantagem, né? Por ter um time já melhor, mais descansado, isso aí deixava os brasileiros em desvantagem. Os sul-americanos, que não eram só brasileiros, mas tinha também outros times como River, Boca, enfim, times que sempre chegam. Mas agora não, né? Agora a gente tá pegando um cenário totalmente diferente, onde tá mais justo, né? Onde equipes europeias estão em final de temporada, mas com 40 e poucos jogos, e times brasileiros, sul-americanos com meio de temporada, mas com 35, 37 jogos. Então a diferença é bem pouca e tá mais nivelada. E aí a gente vê como os times brasileiros não são aquela piada que muita gente pensava, né? Ah, não, que o time brasileiro vai chegar e vai passear. É muita diferença. Tem diferença, mas não é tanta. E ficou muito claro porque o Flamengo dominou o Chelsea, que não é lá aquela potência no momento, mas é um time europeu muito forte, né? Conquistou a Conference League em cima do Real Betis. E é um time que venceu nesta temporada times como o Manchester United, né? Bateu o City também, entre outros. E o PSG, que era o melhor time da atualidade, né? Perdeu para o Botafogo em uma partida perfeita do time brasileiro. Então, tá nivelado bastante, né? Nivelado é muito bom. Como os times brasileiros estão mudando isso cada vez mais. É algo assim espetacular. Muita felicidade pelos brasileiros. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo.
E vocês podem comentar, né, o que foi que vocês acharam aí dessa análise, né, da Europa aí, né, de espanhóis, ingleses, e também tivemos análises dos mexicanos. Ok, galera? Agradecemos a vocês mais uma vez por esse vídeo aqui, por estarem aqui dando audiência pra gente, e até o próximo. Fui.